Amém, amados? Quando estou aqui querendo mais do Senhor, diga amém. Glória a Deus. Então nós vamos começar nossa reunião. Queria agradecer todos os irmãos que estão aqui. Estão me avisando lá que... Ok, ao vivo agora. Para a gente agradecer as pessoas também que estão assistindo, a igreja que está em casa. Deus abençoe, que todos vocês sejam abençoados com essa palavra, com esse culto. E tem uma palavra de Deus importante para nosso momento. Eu queria que você abrisse seu coração, você que está em casa. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, para adorar a Deus. É um tempo de presença do Senhor. Amém? Deus abençoe. Seja bem-vindo no nosso culto. Obrigado a você por nos receber na sua casa. Que o Senhor se faça presente na sua casa, como o Senhor está presente nesse lugar. Deus abençoe. Nós vamos louvar o Senhor e adorar com nossos cânticos de adoração. Jesus, nós te amamos, nós declaramos nosso amor, nós estamos aqui só para dizer, Jesus, nós te amamos, nós estamos aqui só para dizer, Jesus, nós te amamos, nós te amamos, Senhor, Jesus, nós te amamos, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, vem sobre nós com teu Espírito, ó Deus, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, o teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente me persegues e me abraças, envolve em quem tu és, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente me persegues e me abraças, envolve em quem tu és, então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama, Senhor, sobre os corações, sobre as nossas vidas, derrama o teu Espírito em abundância, Senhor. Derrama, Deus,
o teu Espírito sobre os nossos corações. Encharca-nos com tua presença, ó Deus. Encharca-nos, Senhor. E o teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Nos envolve, Deus, em quem tu és. Sim, Senhor, nos envolve, Deus. Nos envolve em quem tu és, ó Deus. Em quem tu és, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Teu reino vem, na terra como nos céus. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu.
para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, Senhor, para todo sempre, para todo sempre, a honra e glória pertence a ti, Senhor. Para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, a honra e o louvor somente a ti, Jesus. Para todo sempre, para todo sempre, somente a ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio, somente a Jesus, o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, aquele que livrou a humanidade da condenação. A Ele a honra, a glória, o louvor, toda a gratidão a Jesus, Filho de Deus. Teu é o reino, vamos lá. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Aleluia. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Glorifique o Senhor nesse momento. Glorifique ao Rei da Glória, glorifique ao Senhor Jesus. Glória e honra a ti,
ti, Senhor, pra todo sempre. Glória e honra a ti, Senhor, pra todo sempre. E pra todo sempre. Pra todo sempre. Seja a ti, Jesus, a nossa adoração. Porque tu és bom. Tu és bom. Eu te amo, Deus. Tua graça nunca falha. E tu tens me sustentado em tuas mãos. No momento em que acordo, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei a bondade de Deus. Com tua doce voz, me guiaste pelo fogo, na escuridão. Sei que perto estás, sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei a bondade de Deus. Tu tens sido, vamos lá. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Você crê nisso? Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel,
Tua bondade não tem fim, Senhor. Por todo o meu respirar, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus, nós estamos cantando a bondade de Deus. Salmo 23, certamente a bondade, a misericórdia me seguirão. Uau! Quantos dias? Todos os dias, muito bem, todos os dias, que bênção. Pai, receba esse louvor, te damos graça. Nós vamos cantar, nossos lábios, nossas bocas vão declarar a bondade do Senhor. Deus, não nos deixe desejar dessa verdade, que é a Tua palavra, que é a Tua presença, que é a Tua bondade. Em nome de Jesus, abençoe-nos no Teu nome, amém. Amém, irmãos, poder sentar, Deus abençoe. Que bom ter vocês aqui conosco, gente retomando, glória a Deus. Eu também queria aqui, antes de mais nada, agradecer os irmãos que estão conosco. Sempre nós estamos recebendo aqui visitas, pessoas que estão nos visitando, estando conosco, e às vezes a gente não tem essa oportunidade de estar compartilhando, estamos retomando. Mas eu também queria lembrar que a partir da semana que vem, nossa transmissão de domingo vai ser um pouquinho mais reduzida. Nós queremos convidar as pessoas que estão em casa, especialmente a igreja, os irmãos que podem vir, estão imunizados, nosso espaço que está atendendo todo esse protocolo, todo higienizado, com álcool, distanciamento, e nós queríamos ir assim, de uma certa forma, reduzindo a transmissão, para que a gente possa dedicar um pouquinho mais vocês que estão aqui. Esses dias estivemos orando com pessoas aqui conosco, ministrando, e Deus tocou algo no meu coração. Depois eu vou compartilhar com os nossos pastores, para que a gente possa estar aqui antes orando, jejuando, que Deus nos dê uma palavra, que nós queremos orar por casais, por famílias que estão no culto, e que iremos ser tocados por Deus para chamar isso, se Deus colocar em nosso coração. Mas se você vem com esse desejo, Deus vai nos usar para abençoar a sua vida. Eu creio que essa é a nossa importância. Então, a partir de semana que vem, nós vamos reduzir um pouquinho a nossa transmissão, até que a gente possa atender presencial, né? E nós vamos fazer uma edição das palavras, das mensagens, para a gente colocar, deixar aí pela internet, mas com a intenção de divulgar o ensino. Mas a gente, às vezes, é um pouco dividido, porque restringe muito nossa transmissão com o culto presencial com vocês, sobre palavras, sobre especificações, e um tempo de oração, que a gente também quer, e a partir da semana que vem, convidar você que para que a gente possa fazer um convite para que você receba uma oração sobre as palavras, sobre as mensagens. Então fica aqui, né, nosso convite, os irmãos que estão nos assistindo em casa, as pessoas que também nos conhecem, que estão nos conhecendo e nos conheceram pela internet, que também possam vir para a comunidade, possam nos conhecer, vir presencialmente, e nós queremos orar para vocês, orar presencialmente. A partir da semana que vem nós vamos estar movendo nisso. Estamos orando, vamos buscar o Senhor, e eu creio que é isso que é interessante. Eu queria estar orando semanalmente pelas famílias, né? Trazer e aqui orar ao Senhor para a gente dedicar, consagrar a sua família, e nós precisamos muito disso. É um tempo muito difícil que nós vivemos, passamos, né? Estamos aí achamos que estamos encerrando, mas a gente não tem certeza. Que bom que vocês estão imunizados, os irmãos, e nós estamos torcendo para que tudo isso dê certo em nosso país e no mundo, né, que está sofrendo com essa pandemia, e os desdobramentos disso também. Então fica aqui minha lembrança, os irmãos, que a partir da semana que vem a gente vai reduzir o tempo de transmissão, né, e a gente vai ter uma palavra, e daí eu acho que o mês que vem a gente fica
presencialmente, para a gente também vai desafiar um pouquinho aqui aos irmãos estarem conosco e a gente buscar o Senhor. Se o tempo ficar um pouquinho maior aqui, a gente não conseguir, a gente faz uma segunda reunião, não tem problema, para vir um outro grupo, mas com a intenção de orar, de que interceder nas reuniões por sua vida, junto com a igreja. Eu creio que é importante, quando todos nós oramos juntos, intercedemos, levantamos nossas mãos para isso. Amém? Então fica aqui meu convite. Ontem foi uma bênção com jovens e adolescentes, quero agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui, nós tivemos um mergulhar do Senhor, os pais que estão enviando seus filhos, e foi tremendo. E o que a gente também está desenvolvendo é convivência. Ficamos 1 ano e meio separados, né? E não só nossos jovens, adolescentes, adultos sentiram isso. E 1 ano, 2 anos, para um jovem adolescente, é muito importante, né? Eles já mudam de fase, já é jovem, já deixa de ser criança, etc. Foi um tempo muito rico, muito precioso. E ontem Deus nos deu assim, uma palavra, alguns que eu compartilhei, que nós estávamos orando, estávamos ministrando, e Deus estava libertando através do louvor. E eu creio que isso é bíblico. Eu levei ontem o conhecimento do texto de Atos, onde Paulo adorava o Senhor com Silas, estavam amarrados, estavam presos, tinham sido acorrentados. E isso não é impedimento para você louvar o Senhor. Tem gente que, deu um problema lá, deu não sei o quê, bateram em mim, eu fui acorrentado, estou amarrado, estou preso. Não foi impedimento para que Paulo e Silas adorassem o Senhor. Ninguém adorou naquela prisão. Ninguém estava adorando. Todo mundo estava lá preso porque precisava ser preso. Mas Paulo e Silas eram inocentes naquele lugar. E talvez Deus tenha enviado aquele homem lá, aqueles 2 irmãos lá, permitindo que eles sofressem, para libertar os demais. E assim, às vezes você vem, mas às vezes o louvor liberta você não sabe, mas a Bíblia diz que eles estavam ouvindo Paulo e Silas adorando o Senhor, amarrados, com correntes. Então eu creio que isso é um ensino para nós, que nada nos isenta, nada, nenhuma desculpa você pode apresentar a Deus para não adorá-lo, não se entregar a Ele. Então eu quero convidar você para entrar nisso conosco, com adoração, louvor. E se a gente estava bem, eu quero que você esteja melhor. Se a gente pastor, eu estava animado, então vamos desanimar de novo, porque eu creio que é isso que Deus quer para a nossa vida. Hoje eu quero ministrar com vocês uma palavra que está no livro de Mateus, mas eu quero ler com alguns versículos antes. Eu quero falar um pouquinho sobre Jesus. Nós somos livres quando Jesus vem. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. No versículo anterior, ele fala de arrependimento. Alguém que deveria ter deixado Jesus entrar, né? E no versículo posterior, ele fala o que vencer. Então, eu entendo que esses versículos, que o contexto está quando é que eu deixo Jesus entrar, quando eu tenho um arrependimento na minha vida, e Jesus entra, e aí está o segredo daquele que vencer. Então, quando Jesus vem, realmente nós somos livres, mas até que Ele não se faça presente na nossa vida, a gente pode ter uma ideia, a gente pode ter uma impressão de que estamos livres e não estamos. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês nessa dimensão, né? Deus sabe que nós precisamos. Por alguns anos, nós sempre oramos, buscamos o Senhor uma direção, e quando a gente tem uma igreja, chegou uma época que a igreja tinha muita sede da palavra, queria aprender, e Deus começou a nos usar com ensino, né? Chegou um momento que a igreja, olha, nós queremos ganhar pessoas, e daí nós começamos a trabalhar com célula, a igreja começou a andar nessa dimensão de ser capacitada, e cada época que nós sentimos e temos uma necessidade, principalmente quando a igreja demonstra, Deus move. E nesse tempo, uns 2 meses atrás, Deus tem falado muito comigo no meu coração, sobre libertação. E quando nós começamos a fazer um autoexame na nossa vida, a gente começa a ter uma ideia de como as pessoas estão presas, né? É simples.
Como é que eu posso descrever um cristão liberto e livre? Como é que você descreve para mim? Como é que é um cristão liberto e livre? Como é que é a vida dele? Como é que é o culto dele? Como é que é o compromisso dele? Bom, aí já a gente tem uma ideia para a gente definir um pouquinho quando a gente está preso, quando a gente está livre. Mas isso não é prerrogativa de quem está possuído, de alguém maldade, fazendo alguma maldade. Isso é uma ação do inimigo. Jesus disse: nesse mundo vocês vão ter aflições. Então não tem como a gente escapar. Se você não se você não lutar, se você não se esforçar, se você não subir, automaticamente a força da gravidade te atrai e você não precisa fazer nada para cair. Você já está caindo. Nós temos que ter força para subir. E é uma coisa que nós temos que vencer. Nós todos, Jesus ensinou isso, oreis, para que não caia em tentação. Nós oramos, Ele ensinou essa oração, e para nós é uma luta, todo dia é uma luta, áreas, pensamento, práticas, e uma das coisas que o inimigo tem vencido nesses dias é afastar você de Deus, e às vezes a gente precisa fazer algo, Sexta-feira eu compartilhei uma palavra com os irmãos, e eu espero que vocês tenham ouvido a palavra do pastor lá dos Estados Unidos, que ministrou na live com o pastor Chori, da Igreja Cristã do Morumbi. Então todo dia tem uma ministração, todo dia tem uma palavra, a gente não fica sem palavra. E ele falou algo interessante, ele falou sobre Davi, e na mensagem dele sobre Davi, ele dizia que 40 dias, o Golias estava falando que ia vencer o Israel, que eles não tinham força, que eles estavam fracos, não sei o quê, e por 40 dias, aqueles homens ali estavam já acreditando nisso, mas Davi veio rapidamente, e ele não estava acostumado a ver aquilo. Ele disse: como é que você está escutando essa bobagem? E ele falava algo: está na hora de você desligar alguma coisa. A gente está ouvindo muitas coisas, que Golias é muito alto, que é muito grande, que eles são mais fortes, que ele é isso, e que o povo de Deus é mais fraco, que não tem condição. Está na hora de a gente desligar, porque o povo e o exército, de tanto ouvir aquela mentira, estava acreditando. Mas Davi não estava fazendo aquilo, Davi estava trabalhando. E quando ele viu aquilo, ele falou: isso é uma mentira. Então, ele não está acostumado. Às vezes, nós estamos acostumados a ouvir até sobre fé. Será que Jesus cura hoje? Será que Jesus pode curar? Será que Jesus pode salvar? Hoje eu vi um testemunho lá na igreja, do grupo de pastores, do pastor Chori, testemunho de uma irmã que foi curada, um caso inédito assim, mandou lá, teve até que fazer um transplante de medula, uma coisa muito rica o testemunho dela. E essa semana eu vi o testemunho de uma pessoa também, que ela foi na igreja e pedindo para Deus falar com o pastor e tal, e ele orou, revelou, trouxe uma palavra para ela, ela foi curada. Então eu vejo que essas coisas precisam acontecer na nossa vida, mas de tanto não ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, deixou de ouvir, a fé não cresce. Então o Senhor Jesus não muda, quando Ele vem, somos livres desses pensamentos, dessas dificuldades, e nós precisamos desligar alguma coisa, e para o Senhor, nós precisamos desligar. E às vezes a gente não está conseguindo nem ouvir mais a mensagem, a gente está lá no nosso Smart TV, assiste o YouTube, a palavra, a pregação, ou o nosso Facebook, como a gente transmite, mas você já vai para lá, já desliga, já muda, já atende outra pessoa, não tem aquela reverência, não tem aquela atenção, e a gente aprendeu a fazer as coisas de Deus tão relaxadamente, ou melhor, desaprendemos a fazer a coisa séria, que a gente acha que Deus não está presente, que a gente não pode fazer do jeito que a gente quer. E Deus quer nos libertar disso, porque nós temos que, para o Senhor, para o nosso Deus, fazer o melhor para Ele, dar o melhor para Deus. Então, nessa passagem, eu achei interessante, quando ele estava lendo, esse pastor estava ministrando, e foi bênção para a minha vida, por isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele estava falando sobre Davi, ele disse outra coisa: Davi não saiu para guerrear, era habitual dele, ele saiu para o dia comum. Eu saí para trabalhar, para levar minhas coisas lá, para levar o queijo e os pães para meus irmãos. Ele não estava sendo preparado para a guerra, ele vivia preparado para a guerra. Às vezes a gente fala assim: pastor, hoje eu não estou preparado. Hoje eu não. Não, você tem que estar preparado todo dia, porque você não sabe a hora que você vai encontrar um Golias, a hora que você vai encontrar um inimigo.
Por isso que o Senhor tem que estar presente na nossa vida, e nós temos que perceber isso, e as pessoas, e até o inimigo precisa perceber, que você não está sozinho. Porque se você está sozinho, você está com um problema. Então a porta fechada para o Senhor, né? Isso não significa que eu não quero o Senhor, significa que eu tenho prioridades. E o texto está indo, né, que eu falei para vocês, Apocalipse 3:20, eu quero ler um outro texto aqui, voltando um pouquinho para Samuel, quando ele estava falando de Davi e Golias, eu achei interessante uma coisa. Golias, ele estava falando uma coisa: não venha todo mundo brigar comigo. Todo mundo não, venha só um, o seu valente contra o meu valente. Isso é uma forma que Deus não ensinou a igreja a viver, individualismo. Por que Golias queria enfrentar só uma pessoa? Porque ele sabia que quando o povo de Deus está unido, ele nunca vence. Então o texto ensina isso, que sempre a influência de Golias é fazer com que o povo não venha contra ele unido, por isso ele enfraquece. Então são estratégias malignas que se levantam contra a família, a igreja, qualquer pessoa. O diabo veio matar, roubar e destruir. Qualquer que seja a sua interpretação sobre esse texto, ele não veio fazer coisa boa. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio, quando ele vem as coisas mudam. Romanos 6:22 diz: agora pois, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Nós fomos libertos. Então quando Jesus entra no meu coração, quando Jesus entra na minha vida, eu sou liberto. E quando eu sou liberto, eu sou transformado. Transformado em quê? Servos de Deus. E a palavra servo no texto do texto recebido, os textos originais, não significa servo de fato, significa escravos. E escravo não faz o que quer, escravo faz o que o dono quer, né? Então nós, quando aceitamos Jesus, a gente não tem opção. Você tem opção até não ter Jesus. Você abriu a porta para Jesus, quando Ele vem, Ele é Senhor, e eu tenho que servi-lo. É lógico que Ele não me explora, sou eu que ganho com isso. Mas o meu coração precisa entender que eu não devo viver como eu quero, mas como Ele quer. Então nosso ministério é sermos escravos de Cristo. Não tem como não fazer ou parar de fazer. O escravo faz, ele não tem opção. Nós temos que continuar fazendo. Amém? Se você está amarrado, se você não está amarrado, se você está no tronco, se não está no tronco, se pegar, você prender, se não prender, você está livre, você vai adorar o Senhor, porque o nosso chamado é adorar o Senhor. Se você tem, se você não tem. Às vezes a gente tem uma justificativa: eu não tenho, eu não posso. Irmão, a Bíblia tem um versículo que diz interessante: no dia do juízo, Deus vai repetir muito desse versículo: nós somos indesculpáveis, não tem desculpa. E nós precisamos ser escravos, uma vez que nós somos transformados, escravos de Deus. E isso que nós temos que viver. Olha o que diz 1 Coríntios 3:7, né? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aqui está falando do crescimento da igreja, o crescimento da obra de Deus. Então nós temos que fazer as coisas para o Senhor, servir como escravo, como servo, porque não é o que eu faço, não é o que eu estou fazendo que vai dar resultado. Mas quando Deus rega, quando Deus põe o Espírito Santo, Ele está desenvolvendo isso na nossa vida. Amém? Eu quero compartilhar com vocês sobre portas. Eu falei somos livres quando Jesus vem, quando Jesus entra. E li o texto de Apocalipse capítulo 3. Mas eu quero falar porta, não pelas quais o Senhor vem. Eu quero falar sobre portas pelas quais os espíritos imundos vêm, os demônios vêm. Eu quero falar sobre libertação. Eu acho que todos nós precisamos fazer uma análise, o quanto nós temos sido afetados pelas coisas que nos cercam e as coisas que estão envolvidas com nossas vidas. Há na Bíblia um estudo, uma referência pelo menos de 3 portas pelas quais o inimigo tem acesso à nossa vida. Todos. Pode ser ungido, pode ser pastor, pode ser líder, pode ser não cristão, não tem problema. Primeiro, nós chamamos de laços de almas. E laço de alma é uma coisa que também é um lado pelo qual Deus vem também. Nós vemos que Noemi e Ruth, ela teve um laço de alma.
E ela foi abençoada. O meu Deus será seu Deus. E depois nós temos Jonatas e Davi. A alma de Davi você pegou. Não é errado você ter laços com o irmão, com pessoas que têm a mesma fé, que têm o mesmo espírito. Quando não tem, você tem problema. O Senhor está falando. Então, uma porta pelas quais o inimigo vem, nossos laços, nossas alianças, nossos relacionamentos errados. Segundo, por ouvir. Portas pelas quais os demônios entram por ouvir e dar atenção a demônios. Há palavras e há coisas que Deus não recomenda. A gente já vê lá em Gênesis, Eva ouviu o inimigo e você sabe o resultado que trouxe sobre ela. E quando eu falo de portas que você abre, ela não vem só sobre você. As portas que nós abrimos, elas portas para os demônios entrar em nossa vida e em nossos filhos. Nós temos aqui oração, já trabalhamos com isso, e eu tomo muito cuidado por conta de ser algo muito pessoal, e nós temos orado e insistido com alguns irmãos, quando percebemos isso, mas algumas lutas que alguns filhos enfrentam, não são demônios que eles trouxeram, mas portas que os pais abriram, né, com envolvimento com coisas erradas. E às vezes visita, né, na própria palavra do Senhor, diz que Deus visita a maldade até a 3ª e 4ª geração, mas até 1000 gerações, quando você também faz a coisa certa. Tem quando você abre a porta para ouvir Deus, também tem as bênçãos. Se você ouvir a minha voz, a palavra do Senhor diz, né, se der atenção, vocês ouvirem a minha voz, tudo que vocês fizerem, dará certo, prosperidade. Isso não é só sobre você, também para os seus filhos. Tudo que nós fazemos recai sobre nós e nossa geração. Né, os frutos não caem longe da árvore. Né, não vão cair do pé da outra árvore, cai naquela mesmo. Mas eu vou me ater somente em um ponto, que são uma porta que eu acho que mais tem causado problemas para nós. São portas de nós tolerarmos as coisas ilícitas. São portas de aceitarmos coisas ilícitas, coisas que Deus não permite, coisas que Deus não quer. Lá no livro de João 10, 27, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então queremos abrir a porta para Jesus. Queremos ver o que está acontecendo no nosso pensamento, nosso coração, né? E com que frequência você tem alegria, gozo, felicidade no seu coração. Com que frequência você tem tristeza, melancolia, você tem rejeição, você tem uma baixa no seu coração. A gente precisa ver, são esses ataques. Jesus fala na passagem que ele estava entrando no templo, né? Nós conhecemos a passagem lá em Mateus. Quando ele entra no templo, a Bíblia fala que ele encontrou cambistas, comerciantes dentro do templo. E quando eu falo de templo, eu também trago uma figura da nossa vida, porque nós somos templos de Deus. E dentro do templo, na área externa, que tinha conotação com as coisas externas, como nós, com o mundo que vivemos, recebemos informações. E a informação é que, quando você chegasse com um bom sacrifício, espera aí, vem cá, dá esse sacrifício para mim, eu te dou uma rolinha para você entregar para Deus, e te dou um troco. Eles negociavam para que ninguém oferecesse a Deus uma adoração verdadeira, para que ninguém servisse a Deus de verdade. Para Deus você não precisa fazer tudo isso. É o que o inimigo fala, ele não quer que você deixe de servir a Deus, ele quer que você sirva a Deus de qualquer jeito. Para mim, esse é o maior erro da igreja moderna. Nós diluímos muito a palavra. Nós fazemos as coisas de Deus de qualquer forma, e esquecemos que tem um versículo que amaldiçoa isso. Aquele que faz o serviço, a obra, ou as coisas de Deus de forma relaxada, não crescem. Então nós precisamos atentar, e às vezes a mensagem do Evangelho é uma notícia, entendendo as coisas para que você pare e abra as portas para Jesus. E às vezes nós precisamos falar uma verdade, nós estamos abrindo muitas portas. Nós estamos hoje abrindo muitas portas, nosso cognitivo, nosso intelecto, a gente está aceitando muitas correntes, não vou falar a verdade, porque não são verdades, só Jesus é verdade. Por isso ele diz, conhecereis a verdade. Quem é verdade? É Cristo, não há uma religião, e ela vos libertará. Então ele esclarece a minha vida, né?
E Ele nos ama, Ele ama, e Ele diz que todos pecaram, Ele ama todos que pecaram, mas Ele não fala que ama todos que estão pecando, né? A gente vai ver no texto, todo o versículo está no pretérito, né? Passado, mas que perfeito, não tem nada de presente. Então Deus muda, né? O pecado também não é, o que é o pecado? O pecado é ouvir o inimigo. Quando Eva ouviu Satanás, né, a palavra pecar, nós traduzimos como errar o alvo, mas não significa exatamente isso no conceito que eu atribuo teologicamente, mas você não erra porque você erra porque deu atenção. Quando você deixa de ser influenciado, quando você abre a porta do seu coração para as coisas erradas, essas coisas erradas vão falar e você vai atender. Essas coisas vão conversar com a gente. Por 40 dias, Israel achou que não poderia vencer mais os filisteus. Fica falando tanto, fica falando tanto, fica falando tanto. Deus precisa levantar um Davi, né? E você precisa desligar algumas coisas. Você precisa desligar algumas coisas. Eu creio que foi uma bênção essa transmissão, a gente passar, mas a gente não está ouvindo a igreja, não está ouvindo a palavra de Deus como a gente deveria. A gente está achando que a gente tem muito controle. Às vezes Deus está falando com a gente muda, a gente vai para um jornal, a gente vai para uma outra coisa, e parece-me que nossos aparelhos precisam ser consagrados, porque eles começam a nos induzir a desligar e ir para outra coisa, desligar e ir para outra coisa. E nós precisamos de Davis na nossa vida. Então eu quero trazer para vocês isso, né? Jesus veio para nos libertar, Jesus veio para nos anunciar isso. E olha que interessante uma passagem, eu estou falando de portas que podem atrair o mal, por conta de nós tolerarmos, por conta de nós fazermos concessões e darmos legalidades. Vamos ver uma passagem bíblica que explica melhor isso. Mateus capítulo 8, do versículo 23, 27, Jesus decidiu ir para uma área chamada Gadara, né, onde nós encontramos lá os gadarenos, aquela região da Galileia, por isso Gadara, aquela região próxima ao mar. Mas quando Jesus vai para aquele lugar, porque Jesus já sabia que ia ter que fazer uma batalha espiritual lá, ele tinha uma pessoa que tinha estava possesso por demônios, e Jesus precisava ir lá. Por isso que eu coloquei como tema aqui, Jesus veio para nos libertar. Quando Jesus vem, nós somos livres. Jesus precisava ir para Gadara, Jesus precisava chegar naquele lugar. Havia 2 homens, no texto de Mateus fala de dois moços, mas quando Jesus decide viajar para aquele lugar, ele entra no barco, e uma tempestade acontece no barco. E essa tempestade, você vai falar, mas como que veio essa tempestade? Foi Deus que levantou a tempestade? Foi casual a tempestade? Foi coincidência a tempestade? Ou foi uma ação maligna a tempestade? Tem muitas correntes aí, discussão, que pode dizer isso, que pode dizer aquilo, mas o contexto parece que Jesus estava indo para Gadara e alguma coisa não queria que Jesus chegasse lá. E alguma coisa que tinha o domínio ou um poder para mexer na natureza. Por isso há muitas coisas naturais conosco que nós não sabemos, que a gente acha que é casual, que acha que é de Deus, mas não é de Deus. Então quando há um impedimento, não é de Deus, porque Jesus veio para libertar, Jesus veio para salvar. Jesus não estava no barco só para descansar ou para passar ali com os discípulos, mas Jesus estava com uma intenção. Nosso trabalho, nossa obra na igreja precisa ter uma intencionalidade. A intencionalidade está lá em 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, qual a finalidade, qual a razão pela qual eu existo, você existe, a igreja existe? Para cumprir o chamado de Jesus, né? Mas o Filho de Deus veio para destruir, uma outra versão é desfazer a obra do diabo. Então quando uma igreja, ela aceita, ela é conivente, quando ela acha bonito, e ela já está errada, porque nosso papel aqui principal é desfazer a obra do diabo. E o que é desfazer a obra do diabo? Libertação. Denunciar suas mentiras, né? Se você olhar, o texto diz assim: mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo. Diabo é um adjetivo para Satanás, que significa aquele que separa, aquele que divide, aquele que distancia as pessoas.
Não é muito difícil de você ver como a igreja evangélica se dividiu nos últimos séculos. Talvez nas últimas décadas mais do que os séculos. Então nós vamos ver, peraí, como é que é esse negócio? Nós precisamos retornar à essência da palavra de Deus. Nós precisamos voltar para a essência de que o diabo peca desde a criação do mundo. Mas o Filho de Deus, aponta para Jesus, veio destruir essa obra. Que obra? Obra de dividir, de separar, de pecar. Então nós estamos aqui, essa é a principal obra do Senhor. Ah, mas Jesus veio para salvar. Mas você não consegue salvar alguém preso. Você não consegue salvar alguém que foi sequestrado. Primeiro você precisa expulsar, vencer. Tem aquela passagem de Jesus que a gente amarra o valente. E às vezes a gente está tão acostumado com o valente, 40 dias, que a gente acostumou como Israel. Está lá todo dia afrontando Deus, humilhando o povo de Deus, fazendo o povo de Deus sofrer, perecer, as famílias, os filhos. E eles, amém. Eles não sabiam vencer, porque ele falou, ó, não vem todo mundo aqui não lutar, não veio todo mundo não, vamos ver aí, se vocês têm um bom aí, vem lutar comigo. Os filisteus, que é uma figura de trevas, de inimigos, né, uma analogia aqui do povo que perseguia Israel lá no Antigo Testamento, é uma figura maligna, mas ele não quer lutar com a igreja, ele quer lutar só com o pastor Nivaldo, só com o Wes, com o Marcelo, com você. E o que acontece? Quando a gente ousa lutar sozinho? Então, vamos deixar para lá esse assunto, né, para uma outra hora. Mas nós precisamos ser sábios nisso. Olha que diz o texto. Mateus capítulo 8. Jesus venceu a tempestade e foi até o final. Mateus capítulo 8, 28, 34, fala que quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham no cemitério onde estavam, e eram tão violentos e perigosos que ninguém arriscava passar por aquele caminho. Então uma figura de demônios, de espíritos malignos é que traz medo, traz ameaça, e outra coisa, impede você de caminhar no caminho certo. As pessoas não conseguem, ele fica trancando. Ele tranca o caminho da sua salvação, da sua libertação. Mas o Senhor sabia disso. E o Senhor atravessou o mar, o Senhor atravessou o tempo, as eras, venceu todos os ventos contrários, todas as tempestades, para chegar hoje aqui e trazer libertação para mim, para você, para as pessoas que estão ouvindo. Nós precisamos de libertação. A gente fala, libertação para a igreja, não. Nós precisamos poderíamos estar muito mais na frente, mais longe. Lá na frente nós temos muitos problemas. As coisas estão meio cinza, como o inverno, né? O inverno é uma estação, deixa a gente meio, né? Mas o verão é gostoso, primavera é lindo. Então nós precisamos mudar essa estação com a presença de Jesus. Quando Ele vem, quando Jesus vem, somos livres. Livre desse clima, livre daqueles que querem negociar dessas vozes, né? Então o versículo 29 diz que eles começaram a gritar. Quem gritar? Não é os moços, não. Os demônios não queriam sair. Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? E o Senhor veio aqui para nos castigar, não castigar os moços, mas os demônios que estavam usando as vidas, usando aquelas pessoas, né? Acontece que perto dali, verso 30, estavam muitos porcos comendo. E aqui eu quero dizer algo para vocês, parar um pouquinho aqui. Talvez abrir uma porta de coisas ilícitas, que era a criação de porcos. Porco fala lama, fala imundícia, fala pecado, faz uma figura, uma analogia, mas sobretudo fala de uma orientação de Deus lá na lei, no Pentateuco, lá em Levítico, que não era para comer, não era para criar e nem para comercializar. Então nós vemos aqui um grupo de pessoas que não comiam porcos, mas vendiam. Eles abriram uma porta para que os demônios se instalassem ali, e naquela região eles eram atacados por demônios. Eles não conseguiam passar o caminho, eles não conseguiam viver seguro, eles gritavam, os cemitérios eram uma bagunça. Você vai ver uma história lá que eles andavam até nu,
E que medo que você tem de andar num lugar com sua família e constrangimento, um cara endemoniado e nu. Então, que portas são essas? Eu estou falando só de uma porta, porta da nossa legalidade. Quando nós damos legalidade por manter coisas erradas em nosso coração, sentimento de não perdoar, não amar, né? Vícios, práticas erradas de coisas ou comportamentos. Nós vemos coisas que não sei quais são, aí é um fórum. Se você não tem nada disso, glória a Deus, aleluia. Mas se tem, hoje o Senhor veio para te libertar. Porque quem consegue tirar esses demônios é Jesus, não é o pastor, não é sua santidade. Eu vou fazer jejum, faça, vai ficar seco. Mas não vai sair os demônios com o seu jejum. Você vai, quem liberta é Jesus. Se você for para Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado no deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, e ainda jejum de 40 dias, quem apareceu para ele? Ele venceu o diabo. Então o diabo não tem medo do seu jejum, o diabo não tem medo da sua santidade, o diabo só tem medo quando você tem autoridade. E para você ter autoridade, você tem que deixar Jesus habitar em seu coração. E ele diz: eu entrarei no seu coração, cearei contigo e você comigo. A palavra cear significa alegria, festa, júbilo, não tem tristeza, né? Cantava esse cântico, né? Um coração como é que é? Não é triste um coração que ama Cristo. E a gente vê hoje tanta gente, eu sou, né? Conto com algumas pessoas, não, pastor, eu sou cristão, tal. Eu fico assustado. Às vezes eu repreendo, põe a mão na minha cabeça e sai. Mas você estamos nesse mundo, nessa atmosfera e nesse lado natural, onde o inimigo consegue se influenciar, consegue vir, consegue induzir a gente, né? Hoje, essa era de influência, né? Influente digital, aí, tanta gente influenciando moda, comportamento, alimento e etc. Imagine se os seres milenares, aí, super inteligentes, não conseguem fazer mais. Os demônios pediram a Jesus incessantemente que o Senhor vai nos expulsar, nos manda entrar naqueles porcos. Os demônios sempre vão para as coisas que estão perto e sujas, sempre vão para as coisas que estão erradas. E aqui os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá eles contaram isso, o que havia acontecido com todos os 2 homens que estavam dominados por demônios. Os homens foram libertos, mas nós estamos quebrados. Aqueles criadores de porcos, que sabiam que não era para criar, eles estavam descansando. Não, temos tantos porcos para vender aqui para a turma aí, que come, que vai ser tão rico. Né? Como dizia um pastor, eles dormiram ricos e acordaram pobres, porque perderam tudo. Tudo que está ilícito na nossa vida, os demônios vão correr para lá, e a gente perde. Por isso que vale a pena andar com Jesus, ficar com Jesus, porque no fim da história, e o fim da nossa vida, só resta Cristo. E se nós estamos criando porcos, se nós estamos criando coisas ilícitas, ilegais, abrimos portas, né? Eles estavam lá, olha, vamos criar uns porcos aí, não vamos criar aqui em Jerusalém, não. Eles foram lá. Alguns estudos falam assim que, mas esses caras aqui não eram judeus. Sim. Tem muita instrução, muitos estudos, que esses homens aqui eram pessoas que conheciam leis, eram judeus, sabiam que não deviam fazer e faziam. Quantas pessoas você conhece, cristão, que sabe que não deve fazer coisa errada, ele faz coisa errada, que sabe que não tem que ter uma vida distante de Deus e tem uma vida distante de Deus, que estão desviados, precisa voltar e não conseguem. Então eu creio que o amor de Cristo foi com que ele atravessasse o mar da Galileia. Isso fala distância, isso fala de esforço, vencer as lutas para chegar neste homem. Deus ama o homem, mesmo que ele tenha aberto essas portas ilícitas, ilegais para a sua vida e para a sua família. Jesus está disposto a libertar, mas nós temos que decidir. Uma coisa muito interessante que tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, que fala da mesma passagem, e Lucas e Marcos fala que eles vieram e adoraram Jesus. E lá em Lucas diz que esses endemoniados, quando foram libertos, queriam seguir Jesus. Queriam agora, estou livre, eu quero servir Jesus. E essa é a razão. Quando a gente não tem mais demônio,
Quando a gente é livre desses espíritos malignos, dessa perturbação, o que a gente decide fazer? Seguir Jesus. Isso parece para a gente um tanto quanto na igreja, um irmão, outro irmão, pastor, eu quero seguir Jesus, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero te ajudar, né? Nós oramos tanto, Senhor, manda trabalhadores para a sua obra, Senhor, porque a seara é grande e poucos os obreiros. Nós estamos voltando agora, quero contar com você, Senhor, se tem alguma coisa que te prende, irmão, seja livre agora, encontra seu ministério, algo para fazer em Deus, né? Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Só uma coisa que eu tenho que fazer, está aqui, desfazer a obra do diabo. Lá em Atos a gente vê claramente isso, reconciliar as pessoas com Deus, trazer de volta, só isso. Nós temos que fazer só isso. E aqui é um espaço. E eles faziam isso. Qual a segunda coisa que eles faziam em Atos? Convidavam as pessoas para se reunir, para aprender de Deus. Somos livres para libertar, salvos para salvar. O que aprendemos do Senhor também comunicamos, ensinamos. Então, nesse texto, quero concluir com vocês dizendo que o Senhor Jesus veio para nos libertar. E quando você permite que o Senhor venha, então você é livre. Sem a presença de Jesus, a gente não consegue ser livre. Sem a presença de Jesus, a gente não consegue se libertar. Eu quero encerrar aqui essa mensagem e orar com as pessoas que estão nos ouvindo, 8 horas, agora pela internet, e depois eu quero orar com a igreja sobre nós. Queria que você orasse nessa noite, que você fala, Deus, eu quero ser livre. Né? E sabe de uma coisa, irmãos, olha, eu conheci tanta gente, líderes, até eu estive em reuniões de pastores e líderes, e a gente fala assim, nós estamos aqui para ser livre. Tem coisa que nos prende, tem coisa que não deixa você agir com autoridade, tem coisa que, às vezes tem um negócio que, eu não vou orar para as pessoas, Deus não vai me usar, né? Se você orar, se você se preparar seu coração, interceder, um tempo, Senhor, prepara meu coração, Deus vai te usar para curar pessoas, para libertar pessoas. Deus vai usar você para ser um instrumento de Deus para as pessoas. O que nós precisamos é tomar cuidado com as portas que nós abrimos. Relacionamentos errados, né? Tem relacionamento que traz bênção, tem relacionamentos, amizades que não tem comunhão, luz e trevas. A Bíblia diz claramente, a Bíblia fala claramente isso. Né? Jugo desigual, pessoas que têm valores. O que é jugo desigual? Você andar com uma pessoa que tem valores errados, valores que não são os seus valores, você vai sofrer com isso. Outra coisa é ouvir, você tem que aprender a ouvir o Senhor, não ouvir outras vozes, né? Nós temos tantas vozes que impressionam a gente, né? Ver vozes de tantas ordens por aí, até pseudos religiosos. E outra chave que eu fui minha ênfase aqui, são portas da legalidade, coisas ilícitas, né? Nós chamamos isso, quando a gente faz uma reunião, de ponto de contato. O que está na sua casa, na sua família, pontos de contatos. Eu estava ouvindo lendo um testemunho de uma mulher, e ela teve dentro de igreja, não estou falando isso fora de igreja, dentro de igreja, que ela teve um relacionamento, um adultério, dentro da igreja com uma pessoa, e ela pediu perdão, o marido pediu perdão, eles acertaram, aquilo foi uma bênção e tal, mas depois de algum tempo ela falou, olha, marido, você me perdoou, você me amou, você me aceitou de volta, eu preciso falar com você, tem um negócio errado, porque ainda vem na memória essa pessoa, vem isso na pessoa e tal. E aí ela procuraram o pastor, você que nos ajudou, ora por nós e tal. E ele disse o seguinte, tem alguma coisa daquela pessoa na sua vida? Tem alguma coisa que você recebeu, que você tem? Eu tenho umas cartas que ele mandou para mim, e tenho um colar e uma blusa. E daí, o pastor, traga aqui, vamos orar por isso. Mas aquilo, depois que foi destruído, rompeu. E não tinha mais laços de alma com ela, porque aquilo era um ponto de contato. Mesmo depois dela se converter no Senhor, aquela pessoa da igreja que fez coisas erradas, e o pastor e restaurou o relacionamento dela com seu marido e tal, aquela coisa toda, e ela falou assim, eu sou honesta agora veio o pensamento, ela chama o marido, chama o pastor e fala tal, e por causa disso, ela conseguiu destruir esse ponto de contato e foi liberta.
pontos de contato, coisas que nós guardamos, coisas que nós mantemos, são os porcos que nós criamos, né? Ninguém está vendo o que a gente está criando, mas a gente está criando lá em Gadara, a gente não está criando aqui em Jerusalém. A gente também não come, mas a gente de vez em quando, né, a gente faz alguma coisa aqui com eles. Isso são portas pelas quais os demônios entram, e eles entram na sua vida, no seu casamento, e pior, nos teus filhos. Alguns pais chegam a falar para mim de filhos, eu falo assim, sabe por quê? Onde o inimigo entrou quando você fez isso? Quando você tolerou aquilo. Por isso nós precisamos ser batizados, porque quando no batismo nós quebramos isso também. Mas nós precisamos confessar. Nós precisamos confessar. Não criar mais porcos que atraem demônios, sujeira, lama, imundícia. Eu quero orar agora para você que está me ouvindo em casa, que venha para Jesus. Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O livro de Apocalipse significa revelação. É revelação. Não tem nada escondido no Apocalipse, é revelado. Eis que estou à porta e bato. Muitas vezes nós abrimos porta para ouvir demônios. Abrimos a porta do nosso coração para fazer laços, ligação com pessoas. Tem nada a ver com valores de Deus. Se você andar com uma pessoa sem valor de Deus, ou você converte ela, ou ela converte você. Em 6 meses, você está qual o povo de Israel? Está achando que não pode vencer mais os filisteus e vai ser escravo de Golias. Ou, durante esses 6 meses, pode trazer essa pessoa para Jesus. Mas eu quero orar para você que está em casa também, que você abra seu coração. Jesus diz, eis que estou à porta. Ele está batendo na porta do seu coração, porta da sua casa, da sua família, sua geração. Vamos ficar em pé, irmãos. Queria que vocês me ajudassem a orar pelas pessoas que estão nos ouvindo agora. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro para que Teu Espírito Santo toque na vida destas vidas preciosas que estão em casa. Deus, esse Teu filho, Tua filha te ama. Ela faz um esforço enorme para andar na Tua presença, mas um momento lá atrás ela abriu a porta para criar, manter, para ter um ponto de contato pelas quais esses demônios seguram essa casa, essa família. Eu quero orar agora em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os pecados, porque quando o Senhor vem, o Senhor liberta. O Senhor veio para destruir as obras do diabo. Está escrito na Tua palavra que para isso se manifestou o Filho de Deus. Pai, nós declaramos o Teu nome, porque o Senhor Jesus mesmo declarou que o Senhor me ungiu, o Espírito Santo me ungiu para desfazer as obras do diabo. O Senhor veio para libertar os cativos. Pai, nós cremos nisso. Nós só queremos, ó Pai, que o Senhor venha mostrar onde que nós estamos presos, o que nos prendeu, que ferida, que coisas que nos machucaram, coisas que nos prenderam, o que nós estamos criando que não nos permite ser livres e libertos. Pai, liberta, nós queremos ser totalmente livres, alegres, para romper, para orar, ajudar as pessoas, fortalecê-las em sua fé, na sua palavra. Pai, nós queremos ajudar vidas que precisam de Ti, Senhor, estão ouvindo agora e precisam de um apoio, precisam de uma presença. Em nome de Jesus, com Tua igreja que está aqui presente, levantamos mãos em direção a essa câmara, essa transmissão, e pedimos agora que o Senhor cancele, que o Senhor quebre todo esse mal, que o Senhor venha agora fechar essas portas do inimigo, e essa vida não vai mais dar ouvido para espíritos malignos. Essa vida não vai mais ter laços de almas com pessoas endemoniadas, pessoas que estão, ó Deus, envolvidas com julgos desiguais. Essa vida, Senhor, não vai dar mais atenção para criar coisas ilícitas, não vai, Senhor Jesus, criar coisas impróprias, não vai manter isso em seu coração, em sua vida, em sua prática, em sua casa. Eu oro para que o Senhor abençoe, que o Senhor venha nessa casa, e que essa casa que está nos ouvindo agora sinta alegria, sinta paz, e o Senhor venha cear, celebrar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amado. Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Você que está em casa, obrigado por sua participação, por entrar nesse culto conosco. Que o Senhor te guarde, te abençoe e te dê a paz. Amém. Aleluia.